Porque quando você grita numa briga, o cérebro aciona um alarme do tipo ameaça. Então não ouve. Eu fico pensando no Big Bang, né? Do nada, né? Uma coisa que explode, toda a matéria se faz. Mas e antes do Big Bang? Eu também. Porque todo mundo fala assim, não, é simples, teve o Big Bang, criou tudo. E foi. Aham. Eu falo, mas gente, não é possível que antes disso. E antes disso? Diz que tem não sei se essa história é verdade, é uma piada que contam em relação ao Santo Agostinho. Santo Agostinho estava falando de Deus, e teve um cara que seria hoje um repórter, um jornalista. Chegou e falou assim, tá bom, você está falando isso tudo, e o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Diz que Santo Agostinho olhou bem para ele e falou assim, criando um inferno para jogar gente que nem você. É tipo isso. Entendeu? Criou um inferno por isso. Ai. Né? Eu acho assim, impossível. Não tenho nenhum ritual, nada, mas eu acho impossível. Quando você olha em volta, quando você olha o universo, você fala assim, não tem nada. Quando você olha em volta, quando você se dá por conta, tipo, da sua relação, por exemplo, a amizade pra mim é muito forte. Você fala, não é possível que... Por que eu tô cruzando na vida dessa pessoa? Exatamente. Eu tô cruzando na vida dessa pessoa há 17 anos que a gente é amigo e ela me faz tão bem. Então eu tenho muito isso. Eu acho que a gente tá num grande... Eu acho que já vem formatado. A gente tá aqui fazendo o roteiro tá pronto. Eu acho que quando a gente sai fora do roteiro, porque a gente é teimoso, as coisas não dão um atrito... dá uma coisa esquisita. Você vê que não tá funcionando direito, né? Não tá. Eu acho que quando você tá na trilha, dá essa sensação que você teve no palco. Teve alguma coisa fala, assim. Isso daqui... Às vezes quando eu tô dando palestra, eu sinto isso também. Eu falo assim, gente, eu não tinha pensado nisso, tô falando isso agora. Tô falando isso agora, é uma coisa que vem, né? E você vê simultaneamente. Você consegue ver de fora, né? Você tá falando e de fora você tá falando assim... Interessante. Eu não tinha pensado exatamente nisso, mas eu concordo plenamente que é isso. É exatamente isso. Isso acontece com você? Acontece muito, porque por mais que quando a gente escreve o texto, tem hora que a gente improvisa. E aí quando vem, você fala assim, ficou melhor. Eu não lembrei de ter... Eu não lembrei disso. Ter posto isso. Isso eu acho genial. Aí nessa hora, você fala assim, não dá pra dizer que não existe algo maior. Não dá. Não, eu respeito a opinião de todo mundo, isso daí a gente, né? Eu também. Mas o que eu acredito é isso. E eu acredito muito na gente falar com Deus, ou com essa energia, né? O designer, que eu chamo de designer de tudo, porque é lindo a criação. Eu, no mínimo, tenho que reverenciar. Exato. O design. Quando você vai numa praia... Parabéns, viu? Sentado ali... Eu fico olhando, eu falo, gente, como é que imagina terapia, imagina yoga do riso na praia. Aí zerou tudo, né? Aí você vai ser completo. Não, mas você vai ser meu terapeuta. Da praia? Yoga do riso. Vou fazer yoga do riso. Não precisa ser na praia. Pode ser um funcional na praia. Pode ser um funcional na praia, mas o yoga do riso, aquilo me faz muito bem. Você não tem noção como faz. Eu vou começar a fazer. Né? Não vamos fazer isso. Eu mas acho que o público merece. Eu acho que o público merece. Até porque a gente tem... Depois eu vou te passar as referências, porque eu quero que as pessoas entendam que a gente está falando aqui... Pode parecer que é uma brincadeira, né? Não, mas eu me deu esse trabalho de ver cientificamente. 50 páginas. Não, 15 mas de referência, olha aqui. Não, porque eu não me aprofundei. Ainda. Olha, de referência, 1, 2, 3. Que isso, mano? As referências, eu fiz questão. Gente, tô falando. 4,5. Igual trabalho de escola. O Humor, o riso na promoção da saúde. Gente. Não, é muito. Mas você já parou a influência no humor e na imunidade. Isso da imunidade é muito Tua interessante. Avó com a recuperação? E tem essa coisa também de pessoas que vivem reclamando. Ai, gente, isso é um saco. E eu tento fugir de gente assim, né? Mas sempre me aparece. E aí você percebe que as pessoas que levam a vida com um bom humor, que levam a vida numa boa... É totalmente diferente. Você se imagina velhinho? Eu posso me imaginar porque eu já tô entrando, né? Ano que vem eu já tô na terceira idade, juro por Deus. Na terceira idade? Tô. Ano que vem oficialmente, juro. E aí, não tem tanto, não. Eu deixo um pouquinho pra não perder a expressão aqui, ó. Certa. Aí eu só sei... A genética é boa. A minha mãe tá com quase 90 inteiraça. Caraca. Aí eu só sei que eu tava se imaginando, velho? Imaginando. Aí eu falei,
Outro dia alguém falou assim, mas o que você espera? Eu falei, eu quero ser uma velhinha muito bem-humorada, que as pessoas gostem de me cuidar. Porque eu não quero ser aquela velhinha que a pessoa vai falar, ai, vou ter que ir lá na Dona Bia, ai, que saco. Eu vou querer que a pessoa, cara, eu vou na Dona Bia. Sabe? Assim, e a pessoa chega e fala assim, e o teu bofe? Como é que tá aquela relação? Conta aqui pra mim. Porque eu sou assim com os meus funcionários, entendeu? E não é porque assim, eu não peço pra contar. A pessoa chega, posso perguntar uma coisa, Dona Bia? Eu falei, pode. Aí a pessoa vai perguntando e eu vou levando. Eu falei, não, mas olha pelo lado bom. Tem isso. A pessoa vai se abrindo. A pessoa vai se abrindo. Eu nunca... A não ser que seja uma coisa muito explícita, alguma coisa muito perversa, alguma coisa assim, eu falo assim, não, sai de perto. O resto eu falo assim, olha, você já pensou em falar dessa maneira para ver qual é a reação? Diz um não suave, nada de briga. Porque tranquila. Tranquila. Porque quando você grita numa briga, o cérebro aciona um alarme do tipo ameaça. Então não ouve. Então brigar aos berros é uma burrice. É isso. Porque não dá em nada. Gente, não vai dar em nada. E é engraçado, né, que briga muitas vezes não tem o porquê você brigar, porque não vai resolver ali, né? Nada, você espera um momento, vai lá, o que houve aí? O que descompensou? Né? Eu quando tô em relacionamento, sempre quando dá alguma coisa, eu falo, o que houve? Aquela mudançazinha ali, não pode falar, se fui eu, pode falar. Porque de repente a gente não percebe na hora de agir. Não, mas eu achei isso. Eu falei, juro que você achou isso? Não, mas eu não quis dizer isso, não. Então, eu tenho uma coisa que eu acho que é um dom também, de não saber brigar. Jura? E eu não falo nada na hora. Aí eu falo assim, não, peraí. Que me dá vontade de rir também na hora, né? Porque eu não sei. Não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer e eu riso de nervoso, né? Então eu guardo, aí eu espero um pouquinho e depois eu falo, olha só, quando aconteceu aquilo lá, vamos falar. Tô precisando de um desabafo. Eu tô remoendo isso daqui, ó, porque eu não sei brigar, mas também você sabe conversar. O chato é quando a gente encontra alguém que não sabe conversar, né? É horrível, aí não tem como. Que já não se abre pra conversa. Exatamente. E essa coisa das pessoas se abrirem com a gente, eu acho que é muito da gente, né? Como a gente chega até a pessoa. Se a gente chega com um canal aberto, assim, muita gente vem se abrir comigo. Eu acho isso muito interessante, das pessoas chegarem, assim, em voo. Os comissários, eu fico assim, gente, o que eu fiz para merecer tanto carinho dos comissários e de todas as companhias, sabe? Aí quando eu vou ver, o comissário tá sentadinho ali comigo, se eu for no primeiro, aí chega ali, conversa, e depois eu começo a seguir, manda foto do filho, manda não sei o quê. Eu acho isso muito legal. Isso é muito legal. Eu acho Acontece muito comigo legal. também, que o pessoal fala, adoro seus vídeos de signo. Eu sou ariana, mas é que eu tenho que me controlar muito. Os comentários isso mesmo. Por isso que eu digo, é o humor e a terapia caminham muito juntos. O Paulo Gustavo dizia, né, que o humor é resistência, mas o humor também é terapêutico. É terapêutico. Mais do que resistência. Porque, assim, é a resistência de você ver o mundo por outro ângulo. É o humor, é o cognitivo. Mas o rir, o ato de rir, é revolucionário porque é uma ginástica que mexe no teu metabolismo para melhor. Não, né? E eu dei uma sorte danada de ter encontrado uma terapeuta que também tem um riso frouxo. Ela é bem humorada também. Então, nas sessões, a gente tem que os dois têm que se controlar. Porque isso os dois estão ali. acontecia muito quando eu não atendo mais, nem faço terapia. Mas quando eu tinha alguns pacientes que eu falava assim, gente, hoje vem fulano, tem vezes que dá vontade de pagar. Pagar pra pessoa. Porque a gente ria. Sabe? Não, e é bom tinha um isso, paciente né? que era o último, eu falava, ai, que bom. Vou estender, porque hoje o riso tá liberado. Não, e é muito bom, porque o riso, além de ser terapêutico, você resolve a terapia e faz uma outra terapia junto. E você diz coisas muito profundas, com humor, que você não consegue dizer falando sério. Não. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição
e transforme sua vida hoje mesmo.